Alô, você conectado ao YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Morgani e hoje iniciamos um treinamento básico sobre lubrificantes e lubrificação. Este treinamento é composto por 9 módulos e a cada módulo uma videoaula. Iremos abordar tópicos desde a introdução ao petróleo até a escolha dos lubrificantes, passando por tópicos bastante interessantes para você que quer adquirir conhecimentos e informações sobre o universo dos lubrificantes e lubrificação. Eu sugiro que você assista o vídeo no modo tela cheia para que você possa ter uma melhor visualização de todo o conteúdo. Dúvidas, por favor, postar o seu comentário que eu responderei com certeza. Então, iniciamos o nosso treinamento. A imagem à esquerda temos a imagem de uma plataforma de extração de petróleo. E a imagem à direita nós temos a imagem do petróleo no seu estado cru quando extraído dos poços de petróleo. A mais antiga manifestação de lubrificação e contato com o petróleo, ela vem do Egito, datada de 2.600 anos antes de Cristo, quando foi encontrada uma inscrição, e nesta inscrição havia a imagem de um grande monumento de pedra sendo transportado através de um trenó, e um indivíduo despejando um líquido para ocorrer o deslizamento deste trenó. Vem do Egito também, datado de 1400 anos antes de Cristo, quando foi descoberto um túmulo de um outro faraó, e neste túmulo também foi encontrado uma carruagem. E nesta carruagem, no seu eixo, foi encontrada uma substância betuminosa. Há referências que a Arca de Noé e a Arca de Junco, o barco que carregou Moisés, foram calafetadas com substância betuminosa. Uma história um pouco mais adiante é a história do campo petrolífero de Baku, que está relacionada aos adoradores do fogo, que por volta de 600 anos antes de Cristo faziam as suas peregrinações ao fogo. E este fogo proveniente do gás natural que emergia do solo, e Baku é um grande campo petrolífero. Com certeza, centenas e centenas de anos se passaram, existiram outras populações que provavelmente tiveram o seu contato com o petróleo, mas a data oficial do descobrimento do petróleo ocorreu em 27 de agosto de 1859, através do americano, o coronel Edwin Laurentine Drake, conhecido também como Coronel Drake, que perfurou um poço com o objetivo realmente de não encontrar água e sim outra substância, que com uma profundidade de 21 metros encontrou o petróleo. Existe histórico que o Canadá reclama tal honra para James Miller Williams, que em junho de 1858 também havia realizado o tal feito, mas todas as honras ficam ao Coronel Drake em 27 de agosto de 1859. Aqui nós temos a imagem daquela inscrição, 2.600 anos antes de Cristo, de um grande monumento de pedra sendo transportado através de trenós, e uma legião aqui provendo uma força e um indivíduo despejando um líquido para que ocorresse o deslizamento destes trenós. Este indivíduo, talvez um ser mais avançado, mais evoluído, que ficou designado aqui a fazer o despejamento deste líquido para o deslizamento dos trenós. É claro que isso é uma brincadeira minha, o importante para nós é que existe essa imagem que está sendo despejada um líquido para ocorrer o deslizamento dos trenós. A palavra petróleo, do latim petra, pedra, e oleum, óleo, formando petróleo. É uma substância oleosa, inflamável, menos denso que a água.
Nos tópicos futuros, nós vamos abordar densidade, mas rapidamente mencionando, densidade está relacionada ao peso e ao volume de um líquido. Menos denso que a água significa que o petróleo ele é mais leve do que a água, com cheiro característico e cor entre preto e castanho escuro. O petróleo é composto por grandes quantidades de hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio, e em quantidades bem menores de oxigênio, nitrogênio e enxofre. A composição molecular do petróleo ela é composta pelos seguintes elementos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. E os percentuais estão aqui: 81 a 88 de carbono, 10 a 14 de hidrogênio, 001 a 1,2 de oxigênio, 0002 a 1,7 de nitrogênio e 001 a 5% de enxofre. Estes percentuais vão sempre ocorrer variações. O petróleo ele é extraído da natureza, então sempre vai ocorrer estas variações nestes percentuais. Existem três teorias para a existência do petróleo: a teoria inorgânica, a teoria orgânica e a teoria dos animais marinhos. Não existe unanimidade sobre a origem do petróleo, mas a teoria mais defendida pelos geólogos é a teoria orgânica, ou seja, o resto dos animais e vegetais. E deve ter realmente existido muitos animais e muitos vegetais. Para se ter ideia, é extraído mundialmente por dia 81 milhões de barris de petróleo. E cada barril de petróleo corresponde a 159 litros. De acordo com a predominância dos hidrocarbonetos encontrados no petróleo, nós vamos ter aí a seguinte classificação de petróleo, os seguintes tipos de petróleo. E por que vai ocorrer esta variação? Lembra que nós vimos lá nos percentuais que os percentuais vão sempre ocorrer variações, e baseado nessas variações vão ocorrer os tipos de petróleo, que é o petróleo de base parafínico, o petróleo de base naftênico, o petróleo de base misto e o petróleo de base aromático. O petróleo misto ele não é nem parafínico e nem naftênico, ele vai possuir características muito parecidas do parafínico e também muito parecidas do naftênico. O petróleo aromático ele é muito raro, não sendo utilizado na indústria de lubrificante para a fabricação de lubrificantes. A predominância é o parafínico e o naftênico. No módulo mais adiante, no módulo bases lubrificantes, nós vamos ver que existem alguns grupos de base lubrificantes, mas todas, tratando-se de mineral, vão derivar do parafínico e do naftênico. O petróleo cru, no estado retirado, ele tem pouca utilidade, então ele precisa ser transformado em derivados de petróleo. É necessário fazer o refino deste petróleo. E como é que é realizado este processo? Este processo é feito nas refinarias através de destilação por torre atmosférica e também torre de vácuo. E para cada barril de petróleo cru que será refinado, ele irá fornecer o seguinte subproduto ou derivado de petróleo. 17% vai ser transformado em óleo combustível, óleos que irão gerar energia, óleo para ser queimado em caldeiras, em locomotivas, em navios. 33% vai ser transformado em óleo diesel, 5% em querosene, 1% em óleo lubrificante e parafina. Neste caso, para nós, vamos considerar base lubrificante. 15% gasolina, 12% nafta. E da nafta vai derivar
todos os demais solventes, o água-rás, o xileno, o tolueno e todas as cadeias aromáticas de benzeno e por aí por diante. 9% de gás GLP, o gás liquefeito de petróleo, e os 6% de outros derivados. Aqui da nafta, também para a indústria têxtil, é extraído o POI, que depois é transformado em chip, e esses vão ser beneficiados nas indústrias têxteis para a produção de fios sintéticos. Aqui temos um layout de como é o funcionamento de uma refinaria na destilação atmosférica e na destilação a vácuo. O petróleo ele é aquecido, ele vai liberar os vapores vão vir nas suas frações, e em cada frações de cima para baixo nós vamos ter os subprodutos ou os derivados de petróleo. O gás liquefeito de petróleo, a gasolina, nafta, querosene, óleo diesel e algumas outras frações de base, lubrificantes ou óleos minerais. Depois o resíduo atmosférico e depois o processo para a torre de vácuo, que neste processo muito nos interessa, porque daqui saem todas as bases lubrificantes minerais para a indústria de lubrificantes. E também uma outra indústria que utiliza muito destas bases é as indústrias de borracha de uma maneira geral, para a produção de todo emborrachamento das partes dos veículos automotivos, para a produção de pneus. Estes óleos, essas bases, lubrificantes ou esses óleos minerais, eles são compostos para indústrias de borracha. Então aqui você tem o signal, o spindle, o neutro leve, o neutro médio, o neutro pesado, os resíduos e também os óleos desasfaltados. O petróleo aqui na sua fração, ele vai tendo a sua vida útil consumida, e quando chega no resíduo final, nós temos os óleos desasfaltados, que vão ser aí, adquiridos pelas indústrias asfálticas para a produção de pavimentação, para a produção de piche e todo aquele processo das pavimentações de ruas e rodovias. Aqui nós temos um layout com informações mais definidas, um pouco mais preciso, mas o processo praticamente vai ser o mesmo. A fornalha, o petróleo cru, o aquecimento, os vapores vão indo para suas frações. A 30 graus nós vamos ter os gases e o gás liquefeito de petróleo. De 35 a 140 graus a gasolina. De 150 a 250 graus o destilado médio, o querosene, e todas as naftas vão sair aqui nessa fração. De 250 graus a 350 graus, óleo diesel e outras bases lubrificantes leves, e os óleos combustíveis, que vão ser transformados em energia. E percebemos aqui que todos têm as variações nas suas cadeias de carbono, nas suas cadeias de carbonos, nas suas cadeias hidrocarbonetos. Depois o petróleo segue para a torre de destilação a vácuo, e aqui nós vamos ter as frações das bases lubrificantes, dos óleos minerais ou dos óleos de processo. O óleo lubrificante leve, o lubrificante médio, o lubrificante pesado, as bases lubrificantes e o resíduo asfalto. Também perceba que todos têm as suas alterações na cadeia de carbono. E aqui nós temos uma imagem real das torres sendo postadas em uma refinaria, onde vai ocorrer o processo naquele layout que nós mostramos anteriormente nos desenhos. E algumas informações complementares, como mencionamos, a extração de petróleo mundial ela está em torno de 81 milhões de barris por dia, e 25% de toda essa produção mundial ela é consumida pelos Estados Unidos.
O Brasil é autossuficiente na extração do seu petróleo e nós somos o único país no qual a população não se beneficia deste fato. Desta forma, nós terminamos aqui o módulo 1, petróleo, do nosso curso básico de lubrificantes e de lubrificação. Se nós fôssemos abordar todos os temas relacionados ao petróleo, caberia muito mais informação, mas para o que nós precisamos no nosso contexto, isso daqui é o suficiente. Então, você que acompanhou aqui essa videoaula até o final, se você gostou, dê um like para nós, prestigie o nosso trabalho. Por favor, inscreva-se no canal para que você possa ser comunicado, avisado quando estiver disponível os próximos módulos. Então, o meu muito obrigado e um grande abraço a você e nos encontramos aqui no canal.